Caríssimos irmãos e irmãs, aos que aqui se encontram na Catedral Cristo Rei, aos que nos acompanham pelas nossas redes sociais e também pela nossa TV Horizonte, aos nossos avós, cujo dia festejamos, também aos familiares que celebram o 7º dia de falecimento de seus entes queridos, enfim, a todos que se reúnem, que estão congregados conosco em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, saúdo, desejando paz e bem. Paz e bem. Duas pequenas sementes do eterno, que quando lançadas no solo do coração humano, fazem germinar a esperança. E como nós precisamos de ter a nossa consciência fixa na esperança, irmãos e irmãs, sobremaneira neste tempo de hoje. Sem a esperança não damos conta. Sem esperança pouco podemos. A esperança nada mais é do que a confiança na bondade. A certeza de que, não obstante as situações que nos desconcertam, não obstante maldades, não obstante tantas coisas que nos desestruturam, a certeza de que o bem sempre prevalece é o que nós chamamos de esperança. E é sobre isto que a liturgia de hoje vem nos ensinar. Sobre essa confiança que não pode ser abalada. E esta confiança, esta esperança, ela tem um fundamento. E é sobre este fundamento que as leituras de hoje vêm nos falar. E a primeira leitura que abre a liturgia da palavra de hoje é do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria é um dos últimos livros do Antigo Testamento que foi redigido. E esse trecho que hoje nós estamos rezando, que é o trecho do capítulo 12, ele vem nos falar sobre o funcionamento da justiça de Deus. Deus, ele age sempre em favor da pessoa. Ele age sempre em favor da salvação. Da salvação, não de alguns, mas da salvação de todos. Deus não privilegia ninguém. Deus não privilegia os bons e castiga os maus. Mas, ao contrário, Ele espera que os maus se convertam. Porque Ele confia, Ele tem esperança no homem que Ele criou. Neste sentido, Santo Agostinho, ele tem uma frase que para mim é emblemática. Os maus, eles existem no mundo ou para que se convertam, ou para que por meio deles os bons exerçam e cresçam em paciência. Ou seja, por meio desta frase e por meio também deste ensinamento precioso que o livro da Sabedoria nos oferece, a palavra de Deus então nos diz que antes de pecador, o homem, ele existe com uma predisposição. E que predisposição é essa? A predisposição à conversão. E é por causa dessa predisposição à conversão que a justiça de Deus é paciente. Além disso, o salmo tão belo que hoje estamos rezando, o Salmo 85, ele diz que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso. Uma vez que Ele não pode negar a si próprio, logo a sua justiça é pautada sobretudo pelo amor, pela bondade, pela misericórdia. O julgamento de Deus é um julgamento misericordioso. E porque é um julgamento misericordioso, São Paulo, na carta aos Romanos, ele enfatiza:
O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito vem em socorro do nosso sustento. E é por causa deste sustento que a justiça de Deus é misericordiosa, é amorosa. Está sempre a favor da pessoa, jamais concorrendo para a sua condenação. Dentro disso tudo, dentro desta lógica da justiça amorosa e misericordiosa de Deus, o Evangelho, ele segue essa mesma lógica, mas uma lógica que é estruturada dentro de 3 parábolas que já são muito conhecidas por todos nós. E aqui eu acho que vale a pena uma catequese. Todas as vezes que Jesus vai falar sobre o reino dos céus, ele usa esta didática, ele usa esta metodologia, a metodologia das parábolas. Por meio das parábolas, Jesus objetiva 2 coisas, ou melhor, 3 coisas. Primeiro, revelar o reino dos céus e ao mesmo tempo mantê-lo oculto. Porque o reino dos céus é uma realidade que ela tem sim a sua dimensão para além deste mundo, mas ela também se desenvolve na história. Então, por isso que a parábola revela o reino, mas também o mantém escondido. Segundo objetivo desta didática de Jesus é abrir o coração humano para receber o reino dos céus. E o terceiro objetivo é fazer com que, por meio deste ensinamento sobre o reino, a pessoa mude de vida. Então as parábolas, elas não têm um simples objetivo de facilitar o entendimento acerca das realidades do reino do céu. Mais do que isso, as parábolas, elas têm um objetivo antropológico. E que objetivo antropológico é esse? Ajudar a pessoa a mudar de vida, ajudar a pessoa a crescer, ajudar a pessoa a ser melhor. E este trecho que hoje nós estamos rezando do Santo Evangelho, ele nos traz 3 parábolas sobre o reino dos céus. 3 parábolas muito conhecidas: a parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento e a parábola do joio e do trigo. A parábola da semente de mostarda é uma parábola muito interessante, porque ela mostra justamente este contraste entre a grandeza do reino celeste e a sua simplicidade, a sua discrição. O reino dos céus é algo discreto, é algo pequenino, que quando foi plantado na terra por meio de Jesus Cristo, criou assim a igreja, que se estendeu pelo mundo, e hoje é sinal de salvação, a tal ponto que ela consegue abrigar todos aqueles que buscam a salvação de Deus. Então, por meio da parábola da semente de mostarda, Jesus nos diz: o reino é discreto, mas ele também é grandioso. O reino possui suas raízes no céu, mas os seus galhos estão na terra. O reino, ele é de Deus, mas ele colabora para a transformação do ser humano. O reino não é uma coisa física, não é uma circunscrição geopolítica, mas o reino é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Não por menos, em outro evangelho ele diz: o grão de trigo, se não cair na terra e não morrer, ele não floresce.
Então, a semente de trigo, a semente de mostarda, ambas falam do reino e nos mostram que o reino não é um reino como os reinos humanos, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, por meio desta parábola, Jesus revela: o reino é de Deus, mas o reino está em favor da salvação do homem. Depois nós temos a parábola do fermento. Diferentemente da primeira, que é essa parábola do grão de mostarda, esta parábola não fala tanto da extensão do reino dos céus pelo mundo, mas ela fala da intensidade do reino no coração daquele que o acolhe. Não sei se vocês já tiveram a experiência de fazer qualquer coisa que leva fermento. Eu já tive a experiência, foi um desastre. Mas para aquele que tem o dom da culinária, sabe que o fermento, ele é uma quantidade o quê? Pequenina, não é mesmo? Se você coloca muito fermento no bolo, além do bolo encruar, não é isso? O bolo ainda fica com gosto de fermento. Então, o fermento, ele é uma quantidade pequenina, que quando você coloca ali na massa do bolo, faz o bolo crescer. Assim é o reino dos céus, no coração daquele que o acolhe. É algo pequenino, por meio de uma palavra, por meio de um sacramento, por meio de uma presença qualificada, por meio de uma presença edificadora, por meio de uma palavra bendita, por meio de uma atividade que eu faço na minha comunidade de fé. Enfim, o reino é algo pequenino, simples, mas que quando intensamente vivido, é capaz de fazer coisas grandiosas. E que coisa grandiosa é esta? É capaz de mudar a vida da pessoa, é capaz de transformar a vida da pessoa. Aquele que abraça Jesus Cristo, irmãos e irmãs, não permanece o mesmo. Aquele que de fato está disposto a abraçar o reino, recebe como missão primeira esta interpelação de buscar cada vez mais o melhor de si. E esse melhor de si se desenvolve a partir do momento que eu tenho um modelo. E esse modelo é o reino, que, como eu disse, não é um reino humano, mas é uma pessoa, é Jesus Cristo. E por fim, embora tenha sido a primeira parábola rezada neste evangelho de hoje, eu escolhi refletir sobre ela por último, que é a parábola do joio e do trigo. Esta parábola, ela é curiosa. Por quê? Porque os discípulos ouviram as três, mas eles pediram para Jesus explicar só esta parábola, só a parábola do joio e do trigo. Por que será? Por um motivo muito simples, irmãos. Porque esta parábola, ela não tem o objetivo somente de mostrar que o reino dos céus, ele é dos céus, mas se desenvolve na terra. É dos céus, mas tem um funcionamento na terra. Esta parábola, ela tem como objetivo também fazer uma metáfora sobre o coração humano. No coração humano existe espaço, tanto para o joio quanto para o trigo. É um solo no qual se desenvolve tanto o joio quanto o trigo. O trigo simboliza a bondade, o joio simboliza a maldade. E nós bem sabemos disso, não é verdade? Existem pessoas ruins no mundo, é verdade. Existem pessoas muito boas no mundo, é verdade. Mas tanto
para a pessoa boa quanto para a pessoa ruim, a predisposição em fazer tanto a bondade quanto a maldade está presente. Existem pessoas tão boas, capazes de fazer coisas tão grandiosas. Quantos exemplos não temos, não é verdade? Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos Pobres, tantos outros. Agora, infelizmente, o ser humano também é capaz de atrocidades, é capaz de maldades. Olha aí quantas coisas ruins não vemos no mundo: violência, guerras, desonestidade, improbidade, gente querendo puxar o tapete do outro, gente querendo passar a perna no outro. Isso tudo por quê? Porque existem pessoas que optam por deixar crescer em seu coração o joio e assim sufocar o trigo. Assim, irmãos, nós, a cada dia, sobretudo nós que somos discípulos de Jesus, a cada dia, em cada situação, em cada circunstância da nossa vida, do nosso dia a dia, nós somos chamados ou a ser como o joio, ou a ser como o trigo, ou a fazer a bondade, ou a realizar a maldade. Isso não é uma decisão unívoca que a gente toma na nossa vida, que vai pautar todos os nossos comportamentos. Pode até ser, mas esta decisão, ela se confirma em cada situação que me faça agir, seja com bondade ou seja com maldade. Por exemplo, citei na missa hoje, anterior a essa, uma situação que aconteceu comigo. Uma vez eu fui à padaria, e aí tinha um jovem que estava à minha frente aguardando a sua vez para realizar o pagamento do que ele havia comprado. E ele fez o pagamento, a profissional que estava ali recebendo, fazendo esse trabalho, e ela devolveu para ele o troco errado, o troco para mais. Ele recebeu o troco, já ia saindo da loja, aí de repente ele percebeu que o troco estava errado. Voltou e entregou para a moça falando, olha, eu acho que esse troco está errado. E aí a moça corrigiu e depois agradeceu. Reparem, ele poderia ter simplesmente colocado o dinheiro no bolso, depois de constatar o erro, e ido embora. A moça não ia perceber o erro. Mas não, ele fez uma escolha. Ele escolheu naquele momento ser trigo. Ele escolheu naquele momento praticar a bondade, praticar o bem, deixando de lado a maldade. Assim devemos ser nós todos os dias, irmãos e irmãs. Porque no mundo só existiu um ser humano que foi somente trigo. Este ser humano, ele, claro que sim, é Jesus Cristo. E ele agora se tornará trigo neste altar, para assim ser lançado no solo do coração de cada um aqui presente. A decisão de deixá-lo ou não germinar é somente sua, é somente minha. E aí? O que você vai escolher? Vai escolher deixar crescer em si este trigo ou deixar o joio sufocá-lo? A decisão é minha, a decisão é sua. Amém.